Boa noite, gente. Boa noite. Como estamos? Todo mundo bem? Todo mundo na graça, na esperança. Novo ano, novas perspectivas, novos projetos, muita esperança no coração. Não vai ser um ano fácil, mas nós vamos vencer. A vitória é nossa em nome de Jesus. Estamos aqui para a labuta, para a batalha e nós vamos vencer. Vamos. Preparando a nossa vida para a volta do Messias. E vamos que vamos. Gente, a volta do Messias? A volta do Messias. Todo mundo fica falando, Jesus está tardando. Até os apóstolos falaram isso, né? Há 2000 anos atrás. Um dos apóstolos falou assim, né? Tem muita gente que está achando tardia a volta de Jesus. A pessoa naquela época, no primeiro século, estava achando que Jesus estava demorando. Agora você imagina nós, 2000 anos depois. Está demorando, não, tá? Está atrasado. Mas, gente, a volta de Jesus não vai ser tão fácil. Não vai ser fácil. Vai ser um dia de trevas, não vai ser dia nem noite. O que significa isso? Não vai ser dia nem noite. Significa que vai ser esquisito. Vai ser um dia muito difícil. Muito difícil. Vai ser um dia de terror. A palavra diz que o Monte das Oliveiras vai se partir por causa de um grande terremoto que vai derrubar aquele templo, aquela profanação que está lá no templo. Tá? Vai nascer uma água daquele monte, do monte de onde Abraão, né? Abraão tentou sacrificar Isaac, mas o Senhor providenciou uma ovelha. Tá? Ali, daquele lugar onde para ser construído o templo, vai surgir uma fonte de águas que vai curar o rio, o mar morto. Então não vai ser um dia assim maravilhoso de sol, não vai ser dia nem noite. Vai ser um dia terrível, grande e terrível dia do Senhor. O monte vai abrir, o Monte das Oliveiras vai abrir por causa desse terremoto. Vai abrir um vale bem ali, onde eu já passei muitas vezes. Vai abrir um vale ali, por onde o povo que estiver habitando em Jerusalém no dia vai fugir de medo, de terror. Porque não vai ser um dia fácil. Aqueles templos que estão lá vão ruir todos. Todos. A porta dourada vai se abrir para que entre o Rei da Glória. Então, muita gente fala que Jesus volte logo. Vocês vão ver, vai ser igual o ladrão da noite. Jesus mesmo diz. Qual o dia de Noé? Jesus mesmo diz. Tá? Vamos lá, nós vamos ler agora leis acerca do sacerdócio. São leis que seriam aplicadas às pessoas que queriam realmente, dos descendentes de Arão. Essas leis do sacerdote aqui, para a descendência de Arão, e tinha também, dos descendentes de Arão, que tinham também a ambição ou o desejo de servir como sacerdote. Não foi todos os filhos de Arão que serviram como sacerdote. Só serviu como sacerdote depois da morte de Arão e depois da morte dos filhos de Arão, quem se submetia a todas essas regras. Se um descendente de Arão não quisesse submeter a essas regras, ele não poderia ser sacerdote. Ele era levita.
Poderia fazer outros trabalhos diante do templo, mas ele não poderia se chegar às coisas sagradas que estavam dentro do templo. Tá? São leis rígidas, gente. Nós vamos ver aqui, são leis rígidas. Não tem nem como nós aplicarmos essas leis hoje. Primeiro porque nós não temos mais sacerdotes nem sumos sacerdotes. Os nossos pastores hoje são pastores, não são sacerdotes. Mesmo que alguns se chamam sacerdote, mas não são da descendência de Arão. Não são. Sacerdote tem que ser descendente de Arão para ser sacerdote. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Um lado da família de Maria era da família sacerdotal. O outro lado da família de Maria era da tribo de Davi. Por isso que Jesus, ele é tanto sacerdote como ele é o Messias. Porque quem que Maria foi visitar? Quem que Maria foi visitar quando ela estava grávida? A mulher de... Como era o nome dele? Outro dia eu falei o nome dele, agora esqueci. O marido da Isabel. A prima dela, prima de Maria, que era casada com um sacerdote, porque ele que foi oferecer, fazer aquela libação e oferecer, e entrar no Santo dos Santos aquele ano. Por isso que o Senhor falou para ele, Zacarias, lembra o nome dele? Zacarias, quando ele entrou lá no Santo dos Santos, o anjo apareceu para ele, né? E disse que a mulher dele ia ter um neném, a Isabel. E ele não acreditou, porque os dois eram velhos, né? Para você ser um sumo sacerdote e entrar dentro do Santo dos Santos, você tinha que ser velho. Tá? Então, para você ter uma ideia, ela era prima de Maria. Como é que ela era prima de Maria? Porque de um lado da descendência de Maria era da tribo de Levi. Era da linhagem sacerdotal. Por isso que Jesus, quando foi concebido, ele tinha tanto o lado levítico como o lado judaico, da tribo de Judá, da descendência de Davi. Então, ele tinha descendência de Davi e descendência de Arão. Por isso que ele é o sumo sacerdote e é o Messias ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto ou no meio do seu povo. Naquela época, gente, até hoje o judeu faz isso. O judeu, ele é enterrado, não tem caixão não. O judeu até hoje não tem caixão para enterrar. Ele é enterrado com a roupa do corpo. Tá? Hoje eu não sei como é que é essa roupa. Hoje eles têm um pano que deve ser da igreja deles, né? Que deve ser deve vir de uma sinagoga, mas ele é embrulhado naquele pano hoje, né? Embrulhado naquele pano. Naquela época, dessa época aqui, não tinha nada, não tinha pano, não tinha nada. Ele era enterrado com a própria roupa do corpo. Com a roupa que ele morreu, ele é enterrado, tá? Sem caixão, sem nada. Então, por isso que o sacerdote, ele não podia se contaminar. Ele não podia chegar perto, tá? Ele podia ver de longe, mas não chegar perto. Sacerdote, gente, os levitas normais podiam fazer. Ia ficar imundo até a tarde, mas podiam fazer. Agora o sacerdote não podia. É uma das regras. Salvo com parentes mais chegados a ele, como sua mãe ou seu pai, seu filho ou sua filha, seu irmão ou sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, com ela pode contaminar-se. Quer dizer, ele poderia ir e ver ele ser enterrado. Tá? Você principal no meio do seu povo não se contaminará, pois que se profanaria. Porque o sacerdote é especial, porque o sacerdote tem a incumbência tanto de ser médico como de ser sacerdote espiritual,
Ele tinha que se preservar. Ele tinha que se preservar. Por isso que a palavra fala aqui, ó, para ser principal no meio do seu povo, não se contaminará. Por ser principal, por ele ser muito importante para o povo todo, ele não poderia se contaminar. Caso aquele cadáver tivesse alguma doença, e passasse para ele. Então, não podia. Versículo 5. Os sacerdotes não farão calva na cabeça, não poderão rapar a cabeça. Não raparão os cantos da barba, né? Ele tinha que ter a barba completa. Nem farão incisões no corpo. Não podia ter brinco, nada, buraquinho nenhum. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, santos são. Então, tatuagem, esse tipo de coisa, o sacerdote não podia. Se o filho de Arão tivesse, os descendentes de Arão tivesse a ambição e o desejo do sacerdócio, ele não podia fazer nada disso. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Então ele não podia casar nem com repudiada, nem repudiada quer dizer divorciada, né? Ele não podia casar com mulher divorciada, ele não podia casar com mulher viúva, ele não podia casar com uma mulher que tenha sido prostituta, ele não podia casar com gente que tivesse sido assim uma pessoazinha assim meia galinha, não podia não. Versículo 8. Santificá-lo-ás, porque oferece o pão de seu Deus. Serão santos para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, isso aqui é babado, viu, gente? Prostituindo-se, profanará o seu pai, com fogo será queimada. Pena de morte. Para a filha de um sacerdote que tivesse um comportamento desonroso. Versículo 10. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que foi consagrado para vestir as vestimentas sagradas, não desgrenhará os cabelos e nem rasgará as vestes. O judeu daquela época, quando havia uma tristeza, quando acontecia alguma coisa muito ruim, eles tinham esse hábito de rasgar as vestes, bagunçar, desganhar o cabelo, né? Cortavam um pedaço da barba. Quando Jerusalém foi destruída a primeira vez, o profeta Jeremias fez isso. Ele sentou no chão, colocou cinza, desganhou tudo, rasgou as vestes e chorou. O sumo sacerdote, o sacerdote não podia fazer isso. Não podia. Mas Jeremias não era sumo sacerdote, nem era sacerdote. Né? Quem era sacerdote dos profetas, que a gente tem certeza que era sacerdote, é o profeta Ezequiel. Ele era filho de sacerdote e ele estava sendo preparado para o sacerdócio. Quando Jerusalém foi destruída e eles foram levados para a Babilônia. Ele era filho de sacerdote. Então vamos lá, versículo 10 que nós estudamos agora. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que foi consagrado para vestir as vestimentas sagradas, não desgrenhará os cabelos nem rasgará as vestes. Nem todos. Esse sacerdote aqui, gente, era aquele que foi consagrado para entrar no Santo dos Santos, para entrar nos santos, para oferecer os pães da propiciação, para fazer os sacrifícios. Esse, quando ele era
consagrado assim, que caía o óleo da unção sobre ele não poderia fazer isso. Às vezes tinha sacerdote que ainda não tinha sido consagrado assim, com a unção do óleo. Aí era outra história. Mas se ele era consagrado dessa forma para ministrar diretamente diante do Senhor, ele tinha que obedecer essas regras. Tá? Versículo 11. Não se chegará a cadáver algum e não se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, a fim de que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Então o sacerdote, que o óleo da unção caiu sobre ele, nem sair de dentro do templo para chorar o pai e a mãe, ele não podia. Se o óleo da unção foi sobre ele. Tá? Versículo 13. Ele tomará uma mulher na sua virgindade. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que casar com meninas virgens. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomarão, mas virgens do seu povo tomará por mulher. Pois assim não profanará a sua descendência entre o seu povo, eu sou o Senhor que o santifica. Esse versículo aqui é o mais importante para isso. Por que todas essas leis? Por que todas essas regras? Pois assim, eu vou ler de novo. Pois assim não profanará a sua descendência entre o seu povo. Por que ele não podia casar com uma repudiada, ou com uma prostituta, ou com ou viúva? Porque a descendência dele tinha que ser perfeita, santa. Por isso que o Senhor exigia fazer todas essas exigências, para que o sacerdócio continuasse de uma forma mais, não vou nem dizer pura, né, gente? Porque exigir pureza de humano é meio complicado, né? Não dá. Mas que se chegasse um pouco mais perto da perfeição. Nem perfeito, porque perfeito ninguém é. Mas para que a descendência fosse purificando, fosse melhorando. Tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés, versículo 16. Dize a Arão: nenhum dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Nenhum dos descendentes de Arão, tá? Do sacerdote, que tivesse um defeito físico, não poderia ser sacerdote. Não poderia ser um sumo sacerdote, não poderia exercer o sacerdócio. Tá? Nenhum homem, caso tenha algum defeito físico, se chegará, nenhum homem que seja cego, coxo ou desfigurado ou deformado. Nenhum desses homens poderiam ser sacerdotes. Nenhum homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada. Se um filho do sacerdote fosse daqueles menininhos bem tentadinhos, daquelas criaturas que gostam de subir, trepar em tudo quanto é lugar e cair, machucar e quebrar um pé ou uma mão, ele nunca poderia ser sacerdote. Então você imagina o cuidado que as mães deviam ter com esses filhos, né? Para que não acontecesse uma coisa dessa. Ou for corcunda, ou anão, ou que tenha qualquer defeito dos olhos, ou sarna, ou impígens, ou testículos esmagados. Todos esses não poderiam exercer o sacerdócio. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote,
Em quem houver algum defeito se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito e por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Todas essas regras aqui, gente, é para o sacerdócio, para quem vai exercer o sacerdócio, não é para quem vai lá e olhar e quem vai no templo, não é para isso, não é isso. É para exercer o sacerdócio. Para que a pessoa pudesse exercer o sacerdócio, ela tinha que estar com o corpo todo completo. Não podia ter furinho, não podia ser aleijado, não podia ter problema de quebradura no corpo. Tinha que ser. Gente, mas você imagina, se a ovelha tinha que ser perfeita, né? Se a ovelha tinha que ser perfeita, você imagina o sacerdote para oferecer a ovelha. Tinha que ser mais perfeito ainda do que a ovelha. O Senhor, um dos pecados de Israel, para a destruição de Israel e para que eles fossem levados cativos, foi um desses, foi uma dessas coisas. Os profetas até falavam sobre isso. Ele fala, eu lembra quando nós estudamos os profetas, o Senhor falou, o que vocês fazem? Vocês fazem a ovelha coxa, a ovelha cega, vocês só trazem o lixo para mim. Aí ele disse, eu aborreço os seus sacrifícios, porque vocês me trazem ovelhas com defeito, ovelhas machucadas, aquela que está morrendo é que vocês trazem para mim. Vocês estão me dando o resto. Gente, não é questão de que a coitada da ovelha, porque tem um defeito, não pode, não é isso. É que a, a gente, como ser humano, a gente tem essa tendência de dar o pior para Deus. É o que nós fazemos todo dia na nossa vida. Quanto tempo você gasta orando? É. Quanto tempo você gasta ouvindo um vídeo como esse? Você acha um vídeo como esse de 30 minutos longo demais? Não tem tempo para Deus. Você só dá para Deus o resto. É por isso que tem essas leis. O Senhor está dizendo, eu não quero o resto de vocês. Eu quero o melhor de vocês. Eu quero o horário maior de vocês. Quando vocês acordam, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pensar em mim, porque eu é que dou a você a possibilidade de vida. Se você está respirando, é porque eu dou o ar para você respirar. Se você tá andando, é porque eu te dou energia para você andar. E a gente só dá para o Senhor o pior, o menor. Certo? Se o Senhor exige que o animal seja limpo, que o animal seja perfeito, quanto mais o profeta que vai oferecer. Você quer o quê? Por isso que hoje nós não temos a benção do Eterno, porque nós não damos o melhor para o Eterno. Ele que cria todas as coisas, ele que faz todas as coisas. Se a terra está aqui ainda, gente, vocês veem, olha como é que é a terra. Uma bolinha de tamanhozinho que nem de longe você vê. À medida que vai se afastando da terra, você só vê um pontinho de luz ali, rodando. O pior que roda a gente nem vê, né? Você sabe que a Terra está rodando, tem dois movimentos, de rotação e de translação. Ela está viajando pelo espaço e ela roda em volta dela mesma. Você sente isso? Você fica tonto porque a Terra está rodando? Gente, por isso que o Senhor destrói, por isso que o Senhor traz a fome, traz a peste, traz a chuva demais, traz os huricanes da vida. Por isso que o Eterno e a natureza traz os vulcões da vida, traz os tremores de terra, porque nós só damos para o Eterno o resto. E o Senhor não quer o resto, Ele quer tudo de você. Ele quer você todo, o seu coração. Agora, para estar diante do Eterno, exercendo o sacerdócio, você vai dar o melhor, você vai dar o resto também. Ele exigiu aqui o melhor.
santidade. Um sacerdote, ele tinha que se submeter a tudo isso aqui. Vamos ver de novo o versículo 21. Nenhum dos descendentes de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito e por isso não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus. Está vendo que não é um preconceito contra o aleijado, não? Contra o que tem defeito, não era um preconceito. Ele não poderia se chegar para oferecer, mas ele poderia comer. A família dele pertencia ao sacerdote. O sacerdote recebia do templo. Então ele poderia comer, não tinha problema nenhum. Ele só não pode exercer o sacerdócio, mas ele pode se beneficiar do sacerdócio através dos seus pais ou da sua família. Aí ele poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Ele poderia comer o pão da propiciação que estava lá. O pai dele pegava o pão e levava para ele. Não tem problema nenhum. O Eterno não tem preconceito contra pessoas que têm defeitos físicos. Não é isso. É que para trabalhar como sumo sacerdote e sacerdote, não podia. Tá? Versículo 23. Porém, não se aproximará do véu. Ele poderia ficar até no átrio. Poderia viver ali no átrio. Poderia viver com os pais dentro do átrio. Só não podia chegar perto do Santo dos Santos. E nem da mesa dos pães asmos. E nem acender as lamparinas. E nem oferecer diante do altar. Mas ele podia ficar lá. Porém, não se aproximará do véu, nem do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários. Eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor ainda santifica tanto o altar quanto todo mundo que mora lá. Esse defeituoso também era santo do Senhor. Ele só não podia exercer a, os rituais, né? Ele não poderia exercer os rituais do sacerdócio. Assim falou Moisés a Arão e aos seus filhos, desde. Versículo 24. Assim falou Moisés a Arão e aos seus filhos e a todos os israelitas. A gente aprende bastante lendo a palavra, né, gente? A ter temor do Senhor, a oferecer o melhor, a dar o melhor. O Senhor merece o melhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós temos aqui na Terra problemas sérios com relação a defeitos físicos. Por quê? Porque o nosso primeiro guardião, que era Lúcifer, ele pecou contra o Eterno. Então nós temos hoje consequências dessa rebelião. Ele foi jogado aqui. Então nós temos consequências dessa rebelião. E a palavra fala que o mundo jaz. Aonde? No maligno. Por quê? Porque Lúcifer, ele foi jogado por causa da rebelião dele. E ele trouxe para a gente também as consequências da rebelião dele. Mas por isso que Jesus veio, para resgatar e tirar da mão de Lúcifer a rédea da terra. Por isso hoje nós temos dois reinos aqui na terra. Tem o reino da luz e o reino das trevas. Não tem uma via do meio, viu, gente? Ou você está na luz, ou você está nas trevas.
que os filhos da luz tenham as suas candelabras bem acesas, para que possamos resgatar mais filhos que estão nas trevas. É essa a nossa missão, resgatar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma boa semana, um bom começo de ano. Que o Senhor te abençoe e te dê tudo aquilo que o seu coração deseja. E que o seu desejo, acima de todos os outros desejos, seja de estar com Ele. De estar com Ele. Que Ele faça morada dentro de você. E que você tenha aquela pergunta de todos os dias: em meu lugar, faria Jesus. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau.